Bom dia, sétimo ano, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, gente? Eu espero que sim, professor David aqui, mais uma aula de português. Hoje vamos falar sobre interpretação textual. Na última aula, finalizamos o assunto de palavras que causam confusão, por exemplo, o mal com L, o mal com U, o mais com I, o mais sem I, etc. Pronto, pessoal. Tive que mutar aqui, tá um barulho externo aqui, para vocês não precisarem ouvir, eu tive que mutar, tá? Mas enfim, vamos começar. Como eu falei, na última aula a gente falou sobre algumas palavras que causam confusão, nós finalizamos o assunto e hoje a gente vai falar um pouco sobre a interpretação textual. É certo que por aqui fica um pouco difícil trabalharmos isso, mas não tem problema. As dicas e ajuda a gente pode fazer do mesmo jeito por aqui, tá bom? Vamos utilizar como base hoje nosso livro. Eu peço que vocês abram-no na página 274. 274, tá bom? Página 274, livro grosso. Vamos trabalhar um pouquinho a interpretação textual e nesse momento vamos falar sobre celebridade. Para que serve a celebridade? O gênero textual aqui sendo tratado é o artigo de opinião. Artigo de opinião. Beleza? É o gênero textual que está sendo tratado aqui. O título, né? Como eu já disse, para que serve a celebridade? Para que serve a celebridade? Vamos fazer a leitura desse texto e em seguida responder às atividades e questões da página 277 em diante. Acredito que hoje a gente consegue responder até a quinta questão alternativa e nas próximas aulas a gente completa com as outras questões, tá bom? Vamos fazer a leitura juntos. Me acompanhem aí na página 274. Diz assim: James Cameron é uma celebridade. Concorreu ao Oscar de melhor diretor com o filme Avatar. Como celebridade, veio ao Brasil. Não veio filmar, foi ao Amazonas. Veio protestar contra a hidroelétrica de Belo Monte. Mobilizou as mídias nacional e internacional. A cada relato contra a construção da hidroelétrica, murmurava: Washington precisa saber disso. Vou avisar a Washington, conforme relato de pessoas que estavam lá. James Cameron não é especialista em ecologia, hidroelétricas ou mesmo Amazônia. Sua especialidade é filmes de Hollywood. Nem mesmo é ativista político e ecologista. Nada em sua biografia revela anterior engajamento. Na sua biografia no Google e no Wikipedia, nada consta. Como não consta nenhuma sugestão ou nenhum protesto sobre o fato do governo americano não ter assinado o Protocolo de Quioto, nem se pronuncia sobre o maior desastre ecológico mundial, o vazamento provocado pela explosão da plataforma americana de perfuração no Golfo do México, sua vinda ao Brasil tem, no entanto, objetivo claro: gastar o seu capital midiático como celebridade contra Belo Monte. Não se trata de analisar agora se Belo Monte deve ou não ser construída. O que chamou a atenção foi o uso instrumental do capital midiático que conquistou com a indicação ao Washington. Até que ponto esse instrumental é legítimo? Até que ponto a opinião de uma celebridade deve ser respeitada? Para que serve a celebridade? Em português, existem as palavras célebre e celebridade. Em inglês, inexiste célebre. Existe ou famous, famoso, ou celebrity,
celebridade. Trata-se, portanto, da palavra da cultura americana. Tem pelo menos dois elementos estruturadores. Primeiro, a história da pessoa que justifica a celebridade pelo desempenho que teve. Fez algo que outros não fariam. Esse desempenho confere à celebridade certa autoridade. Vou mutar novamente aqui, pessoal, enquanto passa aqui, tá? Pronto, pessoal. Vamos recomeçar no quarto parágrafo, tá? Eu tive que pausar devido a esses carros de sons que passam aqui muito constantemente, né? Eu sei que isso é chato, mas é o trabalho deles, né? A gente tem que respeitar. Então, o quarto parágrafo diz assim, vamos recomeçar a leitura, né? Em português, existem as palavras célebre e celebridade. Em inglês, não. Inexiste célebre, existe famous, que significa famoso, ou celebrity, que significa celebridade. Trata-se, portanto, de palavra da cultura americana. Tem pelo menos dois elementos estruturadores. Primeiro, a história da pessoa que justifica a celebridade pelo desempenho que teve, fez algo que outros não fariam. Esse desempenho confere à celebridade certa autoridade, impõe respeito. O segundo elemento do conceito de celebridade é a divulgação, a difusão desse desempenho, o que o faz granjear a atenção da opinião pública. Ele impõe atenção. Sem presença e repercussão na mídia, inexiste celebridade. Todos querem ser e são celebridades em potencial. Celebridades positivas ou negativas, com conteúdo ou sem, com história ou sem. Agora a gente parte para a página 275, tá bom? Então, página 275, tá, gente? Quando Zico mobiliza a juventude e cria escolinhas de futebol, ele une a celebridade que decorre de sua história e impõe respeito e atenção. Quando Kennedy usou de seus discursos, de sua estética e de sua família para defender valores democráticos que considerava básicos por sua história pessoal, impunha respeito e atenção. Quando Madonna fala sobre transgressões e sensualidade na interpretação musical, impõe também respeito e atenção. Sabe do que está falando, mas quando Madonna vai a um restaurante, seu elogio pouco me diz da excelência do cozinheiro, impõe somente atenção. A pergunta, para que serve a celebridade? Tem, portanto, duas respostas. Por um lado, a celebridade serve para dar um cunho de autoridade com base na experiência a uma determinada opinião. Impõe respeito. Por outra, serve para pautar a mídia, influenciar e mobilizar a opinião pública em volta dessa mesma opinião. Impõe atenção. Quando esses dois elementos estão juntos, temos um uso legítimo da celebridade. Quando só existe o segundo, temos um uso, se não ilegítimo, pelo menos perigoso ou apenas propagandístico da celebridade. Ninguém pode retirar de James Cameron o legítimo direito de usar-se, celebridade que é como bem aprouver. É um direito de cidadania global, muito menos em defesa de causas ecológicas, hoje um dever da sobrevivência de todos. Mas é preciso distinguir entre pautar a mídia, chamar a atenção a uma causa que considera justa e o respeito que pode esperar de suas opiniões. E agora a última página, a página 276. Cameron defendeu que os destinos da Amazônia não são de responsabilidade do Brasil, mas de todo o mundo. Mas ainda, ontem mesmo, na CNN, que é um canal de notícia americano, declarou-se uma ecologista apenas pós-Avatar e defendeu que o Brasil deveria substituir Belo Monte por projetos de energia eólica ou solar. Como também ninguém pode retirar-lhe o direito de se queixar a Washington sobre Belo Monte, mas não custa lembrar que a matriz energética do Brasil
não dispensa e recomenda o uso de hidroelétricas, que o Brasil é um país soberano. Aliás, o primeiro dever de casa para sua boa causa seria ler o clássico antigo artigo de Cristóvão Buarque sobre a internacionalização da Amazônia. O uso vazio da celebridade às vezes acaba se voltando contra a própria celebridade e a causa que defende. Desinforma em vez de ajudar a informar a opinião pública. Revela que não detém o conhecimento mínimo para propor o que propõe. E legitima a si mesma. A opinião pública não se move por atos de fé em celebridades. Há limite, como dizia o jurista e diplomata brasileiro Gilberto Amado. Querer ser mais do que é ser menos. Outro dia, um apresentador de televisão, num auditório lotado de audiência magnífica, perguntou a uma jovem artista de novelas da Globo o que ela achava de determinado assunto. Assunto complexo e que nada tinha a ver com sua arte de representar. Contrariando a atenção das celebridades de em tudo opinarem, ela respondeu: eu sou apenas um artista. Minha opinião sobre esse assunto não deve ter importância maior. Rara sensatez. Ou seja, ela admitiu, né, que ela é um artista e que possivelmente o assunto perguntado para ela não tinha nada a ver com a sua profissão de interpretação artística. Tá? Foi isso que eu pude entender aqui. Cameron, né, aparentemente também não tinha muito conhecimento do que estava fazendo, aparentemente usou apenas o seu momento de fama para trazer atenção, né? Não impor respeito, né? James Cameron, né? Mas certamente tem outros pontos aí. Beleza, pessoal. Agora a gente vai para as perguntas sobre o texto. Na página 277, nós temos aí o primeiro. Página 277. Primeiro quesito que diz o seguinte. Por que James Cameron veio ao Brasil? Por que James Cameron veio ao Brasil? Por que o artista americano veio ao Brasil? O que será que ele queria impor? Será que era atenção ou respeito? O que será que vocês acham aí? Por que James Cameron veio ao Brasil? Vamos voltar para o texto, vamos fazer a leitura. Se bem que esse daqui a gente nem precisa tanto, né, pessoal? Deixa eu colocar a máscara aqui agora, que eu terminei de ler. Esse daqui a gente nem precisa tanto, né? Porque eu acho que a resposta é bem óbvia, né? Ele veio como se com uma atitude de ativista. Ele queria parar a construção do Belo Monte, né? Então, a resposta correta aí do primeiro, né? Ele queria protestar contra a construção da usina hidroelétrica de Belo Monte. Então, a resposta é para protestar contra a construção da usina hidroelétrica de Belo Monte. Muito bem. Segundo, quais foram as respostas que o autor utilizou para responder a pergunta feita no título do artigo? Ou seja, o autor desse texto, qual foi a resposta que ele utilizou para defender para que serve a celebridade? Qual foi a resposta do autor do texto? A gente percebeu aí durante a leitura que ele fala muito sobre a questão de imposição. Impor respeito, ou seja, usar sua celebridade, sua fama para trazer coisas boas, fazer movimentos bons, ou impor atenção, que é quando você simplesmente usa a sua fama no intuito de trazer atenção alheia, né? Ou seja, talvez você já é famoso e você usa a sua fama para ficar mais famoso ainda, né? A gente vê como o exemplo desse James Cameron, né? Aparentemente não tinha conhecimento do que estava falando, apenas quis talvez impulsionar a sua fama ao tentar se envolver com atividades ecológicas, das quais ele não tinha conhecimento.
Ou seja, ele usou talvez aquilo como forma de atenção, ele não tinha real interesse naquilo. Porque como é que você consegue se engajar com algo do qual você não tem interesse? Como é que eu vou protestar contra a matança dos animais marítimos se eu não tenho conhecimento sobre os animais marinhos? Como é que eu vou falar sobre isso? Não tem como, pessoal. Então, é como se fosse meio que uma hipocrisia, né? Então, para que serve a celebridade? Qual foi a opinião do autor desse texto aí quanto a essa pergunta sobre a celebridade, né? Então, como a gente pode ver aqui, a resposta correta seria: a celebridade serve para dar um cunho de autoridade com base na experiência a uma determinada opinião. Ou seja, pessoal, ela serve para você impor dois tipos de atitudes, uma atitude positiva e uma atitude negativa. A celebridade da sua fama, ela deve ser usada de forma positiva, impondo respeito. Impor respeito. Ela também pode ser usada de forma negativa, apenas para impor atenção, tá? Que é a forma errada de nós utilizarmos a fama. Então, a resposta é isso aí. A celebridade serve também para pautar a mídia, influenciar e mobilizar a opinião pública em volta dessa mesma opinião. Impõe atenção. Ou seja, a celebridade, ela como tem um poder de a persuasão muito alto, né? É uma pessoa muito persuasiva, pelo fato dela ser conhecida, e a partir do momento que a pessoa é conhecida, as suas palavras se tornam palavras poderosas, palavras influentes, capazes de influenciar as pessoas. Então, tem que tomar cuidado com isso daí também, né? A celebridade, ela serve para isso, né? Ela movimenta a opinião pública em volta dela. Se um artista muito conhecido da Globo, por exemplo, né? Caio Castro, por exemplo, chegar e dizer assim que ele não apoia a preservação da Amazônia, certamente muitas pessoas, que a gente chama hoje de gado, né? Essa expressão que a gente usa, né? Muitas pessoas iriam concordar com ele só pelo fato de ele ser famoso e de ter certa importância na rede de televisão da Globo, né? Por esse simples fato. Apesar dele não ter conhecimento nenhum do que ele está falando. Então, mas muitas pessoas ainda assim iriam concordar com ele. Ou talvez até encontrar um pretexto para tentar concordar com ele ou afirmar que ele está correto, credibilizar a sua decisão e a sua afirmação. Mas pelo simples fato dele ser famoso, não tem nada a ver com o fato dele ter conhecimento. Muitas vezes nós agimos assim. Nós concordamos com algo, fazemos algo, não porque sabemos que aquilo é certo, mas porque aquela pessoa ela tem um poder persuasivo muito forte que acaba persuadindo as pessoas a fazerem e a pensarem do jeito que ela quer. Então a celebridade ela tem esse poder, né? Ela pode impor respeito e atenção na opinião pública. Aí temos aqui o terceiro quesito, vamos lá? Terceiro quesito. Transcreva do segundo parágrafo do texto um argumento que o autor utiliza para desqualificar a opinião de James Cameron sobre a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Ou seja, qual foi um dos argumentos que o autor desse texto utilizou para descredibilizar, né, desqualificar a opinião de James Cameron? E aí, o que é que foi que ele falou? Bem, basicamente, pessoal, ele deu algumas opiniões, né? Ele falou sobre algumas questões de que ele certamente ele não tinha muito conhecimento do que estava falando, né? Como a gente pode perceber aí, no terceiro parágrafo, ele fala aí, ó, sua vinda ao Brasil tem, no entanto, objetivo claro, gastar o seu capital midiático como celebridade contra Belo Monte. Não se trata de analisar agora se Belo Monte deve ou não ser construída. O que chamou a atenção foi o uso instrumental do capital midiático que conquistou com a indicação ao Oscar. Até que ponto esse instrumental é legítimo? Até que ponto a opinião de uma celebridade deve ser respeitada? Para que serve a celebridade? Basicamente, pessoal, ele quer dizer aí que depois dessa indicação ao Oscar, ele veio com esse papo furado, né, de querer defender a Amazônia. A gente consegue perceber nitidamente que ele não tem nenhum envolvimento com isso. Ele não tem nenhum envolvimento com questões ecológicas. Então, será que seria apenas coincidência?
Depois que ele é indicado ao Oscar, né? Ele começa a se preocupar com essas questões ecológicas da Amazônia. Então, a gente consegue realizar a gente consegue fazer uma relação, a gente consegue fazer uma relação, realizar uma relação entre esses dois aspectos aí. O fato de James Cameron não tem nada que indique a sua preocupação com questões ecológicas e o fato dele ter sido indicado ao Oscar. A gente consegue perceber aí que talvez tenha um interesse maior, além da defesa da Amazônia. A gente confere na biografia dele aqui, James Cameron, a gente percebe, deixa eu mostrar para vocês aqui. Pronto. A gente percebe aqui, ó, que ele não tem nada de nada relacionado à questão de ambientalismo, né? Foi o primeiro cineasta a produzir e dirigir um filme com custo superior a 100 milhões de dólares, né? O Exterminador 2, Dia de Julgamento. Enfim, ele não tem nenhuma preocupação, não tem nada falando sobre a questão de ele se importar com a Amazônia, enfim, não tem nada falando sobre isso. O que a gente consegue perceber é que ele não tinha realmente interesse nessa questão da Amazônia, né? Ele só queria talvez aumentar a sua fama, usar a sua fama como um impulsionamento para que ele conseguisse o Oscar que ele tanto queria, né? Então a gente consegue ver que a opinião do ator é basicamente essa, que James Cameron ele não tinha intenção nenhuma de ajudar a Amazonas, né? Ele só queria utilizar isso como um impulso para receber o seu Oscar. Então basicamente essa é a resposta. Ele queria James Cameron não tinha interesse em ajudar a Amazônia, mas sim impulsionar seu Oscar. Pronto. Então, o terceiro aí, o autor ele utiliza esse argumento para dizer que James Cameron ele não tem interesse em ajudar a Amazônia, mas sim impulsionar seu Oscar. Isso é facilmente perceptível quando a gente analisa o currículo dele. Não tem nada sobre questão ambiental. Como é que uma pessoa do nada simplesmente dá um desejo de viajar para o Brasil e protestar contra a Amazônia? Como é que é isso? Do nada assim, sem imagem longa, simplesmente eu vou chegar lá e vou protestar? Não, não tem como, pessoal. Isso não existe. Tá bom? A quarta questão agora, que diz o seguinte. Segundo as ideias apresentadas no texto, a presença de James Cameron em Belo Monte impôs respeito ou atenção? E aí, pessoal, será que essa presença dele aí, será que ele utilizou a celebridade dele para impor respeito ou impor atenção? Será que ele queria atenção ou será que ele realmente queria fazer alguma coisa boa para o nosso mundo, nosso país, né? Vou colocar aqui. Segundo Segundo as ideias apresentadas no texto, a presença de James Cameron em Belo Monte impôs respeito ou atenção. Certamente quis impor atenção. Ele não tinha intenção nenhuma em ajudar o país. Ele queria apenas, talvez, aparecer. Né? Vamos usar o termo menos técnico, né? Mais normal, mais comum entre nós. Né? Queria aparecer, só queria aparecer. Não tinha nada de querer ajudar o Amazonas. Né? Queria apenas aparecer, talvez ganhando aquela fama, ele queria ganhando aquele reconhecimento, ele queria ganhar o Oscar, né? Isso serve de lição, pessoal, para a gente. Quando alguma pessoa que nunca teve envolvimento com questões desse tipo, ativistas, elas começam a desenvolver repentinamente esse desejo, certamente tem alguma coisa errada. Certamente tem algum interesse, talvez capital por trás,
interesse financeiro, não sei. Na maioria das vezes é assim, quando algum político vem com alguma ideia de construir alguma coisa, de ajudar alguma comunidade, né? É igual os vereadores, né? Vereadores, prefeitos, né? Quando chega um período de eleição, eles correm, né, para tentar organizar tudo que eles deveriam ter organizado durante esses 4 anos de mandato. Mas a gente percebe que o povo ainda continua sendo iludido, assim como é pelas celebridades, que pagam de idealistas, de ativistas, enfim, mas na verdade não são nada, apenas querem utilizar aquilo como fama e pretexto para alguma causa maior. Então, claro, isso serve de exemplo para a gente também, que a gente possa também adquirir a experiência através da leitura desse texto. Eu achei que foi um texto muito bom, eu nunca tinha lido, eu achei que foi muito interessante, realmente mostrou o segundo lado da moeda, né, que a gente não está acostumado a ver, especialmente quando é nosso ator, artista, a atriz, a autor favorito, né, ator também, enfim, a gente sempre fica naquela parcialidade, né? A gente tem que ser imparcial, gente. Independente de eu gostar daquele ator, artista, enfim, independente de eu gostar dele ou dela, eu não posso concordar com aquilo se eu sei que não é correto, tá bom? Esse mundo de fama aí, de mídia, ele é muito complicado, ele leva realmente as pessoas a fazerem isso. Talvez James Cameron nem queria ter feito isso, mas às vezes ele foi obrigado, né? Como a gente vê que acontece muito na mídia, essas pessoas são obrigadas a fazerem coisas que elas não querem, para se beneficiar. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é suficiente. Eu peço que, se vocês puderem, façam, continuem as atividades aí, a quinta atividade em diante, tá bom? Para a gente poder finalizar essa atividade de interpretação textual, tá bom? E iniciar um outro assunto, tá bom, gente? Então, por hoje foi isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem recorrer a mim no Class App. Viram que aqui, pessoal, é só questão de interpretação textual. Você lê o texto e pega as partes mais importantes. Claro que aqui está um pouco mais fácil, porque as próprias perguntas elas já estão dizendo onde se encontra a resposta. Mas isso aqui é para praticar esse pensamento crítico de vocês, tá bom? Esse texto aqui realmente, eu tenho certeza que ele desenvolveu em vocês aí um certo pensamento crítico e mais opinativo, né? Eu posso dizer assim, né? Porque é um artigo de opinião. O gênero desse texto aqui é artigo de opinião. Tá bom, pessoal? Então ficamos por aqui. Eu vou deixar um minutinho para vocês copiarem a resposta e em seguida eu vou finalizar a nossa transmissão. Lembrando, nosso ano letivo está acabando, mas ainda temos alguns assuntos para ver, tá bom? Então fiquem ligados aí nas aulas ao vivo, nas aulas gravadas, façam a prova, qualquer dúvida que tiverem quanto à prova, as provas de português e arte, podem falar comigo no Class App, que eu estou à disposição de todos vocês, beleza? Então, vou deixar aqui um minutinho para vocês copiarem e em seguida finalizar a aula, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e eu vejo vocês, se Deus quiser, na nossa próxima aula de português, respondendo o restante das questões. Tchau, gente, até a próxima aula.